Hoje vamos debruçar-nos sobre um cruzamento de temas que talvez todos vivamos com grande intensidade atualmente e que nós, na viragem em especial, ou seja, estamos a falar de tecnologia, dados e formação, preparação das pessoas no setor automóvel, ou especificamente no retalho automóvel. E eu colocaria até a hierarquia que acabei de dizer, primeiro a preparação das pessoas e depois sim a tecnologia e os dados. E aqui já estou a abrir a porta para aquilo que iremos falar de seguida. Esta reflexão resulta, claro, da nossa grande experiência, muitos anos de trabalho no terreno, a implementação do nosso CRM em centenas de empresas, muitas e muitas horas de análise de dados, também o acompanhamento de inúmeros profissionais, muitas formações, muitos planos de ação a muitas empresas. Mas resulta também de outros estudos sobre o nosso setor, o automóvel, e a evolução das competências necessárias para os nossos profissionais, com toda esta introdução de tecnologia e de inteligência artificial que tanto se fala atualmente. Vamos referir algumas dessas fontes ao longo desta nossa conversa e deixaremos os respectivos links na descrição para quem quiser consultar e aprofundar cada tema. Portanto, existem 3 ideias principais sobre as quais nos queremos debruçar. A primeira é que a tecnologia e os dados por si só podem não fazer nada. Eles podem ajudar muito, naturalmente, se forem de elevado valor e ligados ao real, mas, caso contrário, podem até amplificar as dinâmicas erradas ou desviantes e até prejudicar a nossa relação com os clientes e, portanto, e por consequência com os nossos resultados. A segunda é que tudo começa na preparação das pessoas. Só depois é que entram os processos, a tecnologia, os dados para organizar, suportar e amplificar aquilo que os nossos profissionais fazem com os nossos clientes. A terceira é que essa preparação para realmente ser sustentável não pode resultar apenas de ações de formação isoladas. Precisa de estar integrada na cultura da empresa, com treino contínuo, análise, acompanhamento e melhoria a fazerem parte das rotinas. É que, e todos concordamos, no centro de tudo isto continua a estar a relação da nossa empresa, dos nossos profissionais com o nosso cliente. Ou seja, interessa a forma como chegamos até ele, como potenciamos no cliente a consideração pelos nossos serviços, como o podemos ajudar a decidir e como é que conseguimos também que esse cliente se mantenha fiel à nossa empresa. Claramente, uma empresa que em 2026 não consiga conhecer os seus clientes de uma forma estruturada, acompanhar a atividade das suas equipas e decidir com base em informação, estará em desvantagem perante outra empresa semelhante, mas que o consiga fazer. Portanto, isto parece evidente e será evidente para todos. Mas, e há aqui um mas, se essa empresa que usa tecnologia e tiver um CRM, que pode estar a mostrar milhares de entidades com acompanhamento, e olhando apenas para os dados até pode parecer que existe uma boa dinâmica comercial, muitos agendamentos, muitos contactos, mas como é que estará realmente a relação dos nossos profissionais com os clientes? Portanto, para esta reflexão, vamos até partir do princípio de que os contactos, as interações, tudo aquilo que está dentro do CRM é verdadeiro e sabemos que aí existe ainda um desafio em muitas empresas que têm muitos dados que não são verdadeiros dentro dos seus CRMs. Muitos contactos registados num sistema, seja qual for o canal, só têm verdadeiro significado quando existe sintonia com o real, por um lado, e por outro lado, a preparação dos profissionais para realizar essas ações. E é lógico que é aqui que também a tecnologia pode ajudar. Pode, por exemplo, lembrar que hoje chegou o momento de falar com um determinado cliente ou potencial cliente e o CRM até pode reunir todo o histórico desse cliente, o que seria excelente, ou será excelente quando o CRM consegue fazer isso. Pode até mostrar as últimas interações, o que será ótimo. Pode também apresentar as viaturas que o cliente já comprou, passagens na oficina que já fez, negócios que estão neste momento em curso ou negócios que foram concluídos no passado, enfim, oportunidades para o futuro, etc. Que será fantástico. Se o CRM fizer tudo isto, já estaremos provavelmente perante um CRM que começa a estar ajustado ao negócio do retalho automóvel. E aqui à parte existem excelentes CRMs e excelentes tecnologias no mercado. No entanto, muitos dos que encontramos no retalho automóvel foram pensados essencialmente para a realidade do importador. Portanto, o problema não está necessariamente na tecnologia, que é excelente, quer dizer, os Salesforce, os Zoho, os HubSpots, etc. O tema e o desafio está no modelo de negócio, na visão holística e operacional desse modelo e, naturalmente, no modelo de dados. Portanto, este é um tema importante e que já falámos sobre ele, voltaremos a falar, mas não é o tema principal desta nossa conversa. Portanto, voltando àquilo que estávamos a falar,
Um bom CRM, então, dá contexto ou ajuda ao profissional a preparar-se, por exemplo, antes de um telefonema ou antes de uma reunião que vai ter agora com o cliente que tem à sua frente e ele antecipadamente vai ver quem é este cliente para a casa. Portanto, isso é fundamental. Mas agora o cliente aparece à sua frente ou agora o cliente atende o telefone. E aqui é o momento da verdade. Podemos então perguntar, e penso que posso dizer desta forma, qual é que será o estado do algoritmo deste profissional para lidar com este cliente. Portanto, a tecnologia reuniu a informação, mas quem está na interação com o cliente é o profissional. E repare, eu penso que aqui todos podemos concordar que hoje em dia investimos imenso tempo a preparar os nossos melhores prompts e também a carregar todo o melhor conhecimento que temos na inteligência artificial para que elas nos ajudem nos nossos objetivos, nos objetivos que desejamos. Felizmente, muitos profissionais são altamente preparados para lidarem com mestria com os seus clientes, mas também é verdade que, e como sabemos, que uma enorme fatia dos profissionais nunca teve uma formação comportamental, um acompanhamento ou um treino para interagir com o cliente numa qualificação, ou nunca treinou, nem sabe as variáveis comportamentais que controla quando está em negociação. Portanto, se o profissional não estiver preparado, corremos o risco de utilizar tecnologia para multiplicar interações pouco relevantes. E uma conversa sem preparação, repetida várias vezes, logicamente não melhora a nossa relação com o cliente, pode até desgastá-la. A tecnologia aumenta a nossa capacidade de chegar às pessoas, mas se não estivermos preparados, também aumenta a nossa capacidade de estragar a relação com elas, e isso com impacto direto nos nossos resultados. A Comissão Europeia tem identificado no setor automóvel como um dos setores onde a transformação tecnológica exigirá um esforço importante de atualização e reconversão das competências. Também a OCDE chama a atenção para um ponto particularmente relevante. Trabalhar com inteligência artificial e novas tecnologias não exige apenas conhecimentos técnicos. Exige conhecimentos sobre o negócio, capacidade de análise, pensamento crítico, comunicação e competências comportamentais relacionadas com as ações concretas que os profissionais desenvolvem com os seus clientes e com as suas equipas. Ou seja, aprender a utilizar a ferramenta é apenas uma pequeníssima parte e nós, na Viragem, também sabemos disto com as implementações do nosso CRM. E há anos atrás, numa reflexão publicada sobre as competências estratégicas que deveriam estar presentes nas políticas de formação das empresas, o nosso Fernando Silva, escreveu o seguinte: os objetivos das empresas em matéria de formação vão muito para além da ação isolada. Ou seja, nesse texto, Fernando Silva falava da importância das lideranças, da cultura da equipa e das organizações capazes de aprender continuamente. A reflexão foi publicada em 2020, mas parece-nos ainda mais atual neste momento. Nós podemos formar um profissional para acompanhar melhor os seus clientes, trabalhar melhor os seus negócios ou identificar oportunidades para o futuro, construir previsões, etc, etc. Mas se não existir uma cultura de treino na empresa, se ninguém acompanhar a aplicação prática dessa formação, provavelmente, e eu talvez até tirasse daqui a palavra provavelmente, tudo regressará aos comportamentos anteriores à formação. E, portanto, é aqui que as lideranças, a cultura da empresa tem um papel central. Não basta enviar pessoas para a formação, é necessário acompanhar, analisar resultados, corrigir, voltar a treinar e integrar essas dinâmicas nas rotinas da empresa. E isto acontece nos desportos. O treino faz parte de qualquer desporto, é parte central da atividade de qualquer desportista. Ninguém espera que um atleta melhore apenas porque participa nas competições. Mas nas vendas, no entanto, é frequente encontrarmos um profissional que faz chamadas diariamente, mas nunca treinou essa ação. Ou que está a negociar com um cliente, mas nunca teve formação e treino comportamental para aumentar a sua consciência sobre aquilo que está a fazer e melhorar as suas competências. E a isto junta-se outro desafio. Não temos ainda, no setor automóvel, uma classe de profissionais organizada em torno de um modelo de gestão, de um léxico comum, de boas práticas operacionais reconhecidas. É frequente nós perguntarmos a diferentes profissionais o que é que entendem por um negócio, ou por uma previsão, ou por uma perda de um negócio, e recebemos respostas diferentes entre vários profissionais da mesma área. Ou seja, não estamos apenas perante palavras diferentes, estamos perante formas diferentes de interpretar e trabalhar a mesma realidade. Por isso, uma parte importante do conhecimento continua dispersa e demasiado dependente de cada empresa, marca ou liderança.
As empresas também não podem simplesmente contratar profissionais que já tragam um diploma e uma preparação certificada para exercer estas funções, porque não existe muito ainda esta dimensão. É frequente contratarem alguém sem experiência ou sem conhecimento, e isso só por si não é um problema. O problema surge quando, depois da contratação, esse profissional continua sem momentos regulares que o preparem para a sua função. E num setor tão competitivo como o setor automóvel, a preparação e o treino precisam de ser vividos diariamente dentro das empresas. Diariamente ou com enorme frequência. E, portanto, sabemos que, em geral, há excelentes exemplos que nós conhecemos, mas, em geral, isto ainda está longe de acontecer. Portanto, voltando ao ponto inicial, se uma empresa analisa apenas o número de contactos, por exemplo, as equipas podem aprender rapidamente a produzir contactos, e se o sistema indicar que uma determinada entidade está a ser acompanhada ou que uma previsão está lá estruturada, a liderança pode assumir que já está tudo tratado, ou o marketing pode decidir numa determinada direção com base nesta informação, tal como a gestão da empresa. Mas os dados registados no sistema podem ter resultado de uma interação muito simplista, talvez mal preparada e afastada da realidade do cliente. E assim a organização começa a tomar decisões sobre uma realidade, talvez podemos chamar artificial. E quanto mais tecnologia colocarmos sobre dados que não representam o real, maior será o problema. Num estudo da Salesforce sobre equipas comerciais, mostra que parte significativa das organizações que já utiliza a inteligência artificial está agora a dar enorme prioridade à qualidade dos dados. Portanto, isto faz todo o sentido. A inteligência artificial pode analisar muita informação, muito rapidamente, cruzar muitos milhares de dados de entidades, negócios, etc., mas não consegue transformar dados falsos em realidade, claro. Agora, se a empresa utilizar a informação verdadeira que tem, analisar essas dinâmicas e relacionar os planos com aquilo que aconteceu, com as entidades, com a evolução dos negócios, com a qualidade das previsões, com as oportunidades para o futuro, as vendas, as perdas, bem, então aí, envolvendo toda a equipa nestas atividades, conhecendo melhor o cliente, conhecendo melhor as equipas, então a conversa começa a ser outra. E a cultura nitidamente também começa a ser outra. Por isso, dados, sim, muitos dados acessíveis, mas que sejam verdadeiros. Dados que resultam de interações reais, de negociações reais e de experiências criadas por profissionais preparados. Dados que permitam conhecer melhor os clientes, acompanhar as equipas e decidir melhor. No fundo, o desafio está em ligar estas dimensões pela ordem certa. Primeiro as pessoas e a sua preparação, depois a cultura que transforma essa preparação em comportamento, em rotinas, em sustentabilidade, e a suportar e amplificar toda esta dinâmica aparecem então os processos, a tecnologia e os dados. Porque no centro continua, mais uma vez dizemos, a estar a relação da empresa com o seu cliente, com o seu negócio. Perguntamos como é que está a sua empresa a fazer esta ligação. A tecnologia já representa muito daquilo que acontece no terreno ou continua a existir alguma distância entre o sistema e a realidade? Partilhe connosco a sua opinião e, bom, espero que tenha gostado desta conversa, desta reflexão e até uma próxima sobre o nosso mercado automóvel.